Gente, boa tarde. Meio-dia já. Seguinte, eu não pretendo ultrapassar de 40 não, tá? Vocês já receberam os exercícios ou não? Beleza, tá. Então, assim, no fim da aula de hoje aqui, eu botei dois exercícios, tá? Para a gente fazer. Não sei nem se esses exercícios estão naquela lista. Eu particularmente não lembro, tá? Se estão na lista. Mas, enfim, eu botei, se der tempo, né? Nesses 40 minutinhos a gente faz. Mas se não der, eles já vão estar nessa lista também, provavelmente. Tenho quase certeza que eles vão estar lá, tá? Então, olha só, gente, vamos começar para a gente não perder muito tempo, tá? E aí, na aula anterior, a gente estava falando sobre o processo de grandes navegações e a expansão marítima, né? E eu lembro que a gente colocou basicamente, né, sobre a expansão de Portugal e a expansão da Espanha, né? E a gente só falou as características dos outros ali, né? Enfim, hoje a gente vai falar sobre o processo de colonização, tá, da América Espanhola. A gente vai falar algumas características bem básicas, né? Até por conta do tempo, a gente não tem muito tempo para ficar explorando cada um, tá? Então a gente vai começar a falar a partir de agora, tá, basicamente sobre o processo de colonização efetivamente da América Espanhola, tá? Por quê? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao processo de colonização da América Espanhola é justamente isso aí que eu coloquei ali no iniciozinho, tá? Os europeus, né, basicamente os espanhóis, quando chegaram na América, eles tinham uma visão eurocêntrica em relação ao nativo americano, tá? Então, a gente vai lá para a área de sociologia e a gente, no campo da cultura, a sociologia trabalha com a gente com a ideia de um etnocentrismo. O que seria, tá, a ideia do etnocentrismo? O etnocentrismo é nada mais, nada menos, tá, de que uma visão de que a cultura que é diferente da sua, ela é uma cultura que é considerada inferior. Então, dentro do modelo de um pensamento cultural etnocêntrico, eu vou sempre defender a ideia de que a minha cultura é superior a qualquer outro tipo de cultura, tá? Então, o europeu, ele tinha essa visão, ele tinha essa imagem de que a cultura europeia, a cultura de seu país respectivo, obviamente, era uma cultura que era superior a qualquer outra nação de uma região diferente do continente europeu. Então, assim que os europeus chegaram aqui, os espanhóis chegaram na América, eles começaram a defender a ideia de que os nativos americanos, eles eram inferiores a eles que estavam chegando naquele território ali, tá? Só que esse processo de colonização da América, ele se deu, tá? Baseado numa ideia de que a Espanha em si, ela não tinha como, baseada em questões financeiras, obviamente, financiar esse processo de colonização. Por que a Espanha não tinha como financiar esse processo de colonização? Não sei se vocês vão lembrar, a Espanha ela só vai se colonizar, só vai se tornar um país efetivamente, só vai se tornar um Estado-nação efetivamente lá no ano de 1453. Tá? Então, a Espanha se torna um Estado-nação só em 1453. E esse processo de construção de um Estado nacional, ele vai se dar a partir da guerra de reconquista, a partir da guerra com os mouros, com os árabes. Então, isso exigiu que a Espanha gastasse muito dinheiro. Tá? E aí, ao mesmo tempo em que a Espanha acaba seu processo de construção do Estado Nacional, ela começa a passar pelo seu processo de grandes navegações, seu processo de expansão marítima. Daí vem a colonização da América Espanhola.
nesse momento, tá, Espanha não tem dinheiro. Então, o que a Espanha vai fazer para conseguir implementar o processo de colonização? Ele vai estimular que aventureiros começassem a colonizar a América Espanhola, tá? Esses aventureiros, a gente trabalha com a ideia de que eles são os adelantados, tá? Quem eram os adelantados? Pessoas comuns, civis, tá? Necessariamente não eram ligados à política, na qual eles fazem uma viagem, uma aventura em direção à América para tentar colonizar aquele território ali. Obviamente, essa tentativa de colonização não é do nada, né? Eles tinham alguns interesses nisso. O principal interesse desses aventureiros, desses adelantados, em colonizar a América era de nada mais, nada menos enriquecer, tá? Então, eles entendiam que na América havia uma possibilidade, tá, deles explorarem metais preciosos, deles enriquecerem. Outra questão que eles imaginavam que era possível de conseguir na América era de, como eu não sou dono de terra na Europa, aqui na América eu vou conseguir terras. Eu conseguindo terras, eu consigo aumentar o meu poder político, pelo menos aqui nessa região. Então, diversas pessoas, né, diversos homens, eles vão se aventurar nesse processo de tentar colonizar a região americana, tá? Obviamente, a coroa portuguesa vai incentivar a vinda dessas pessoas. Por que vai incentivar? Primeiro, eu preciso tomar posse daquele território. Segundo, eu não tenho dinheiro para eu mesmo, coroa espanhola, tomar posse daquele território. Terceiro, a Igreja Católica, ela é a minha aliada. E aí eu preciso, junto com a Igreja Católica, expandir a fé cristã pelo mundo. Então, havia uma série de fatores que incentivavam naquele momento, tá, a ida desses aventureiros, desses adelantados, em direção à América, em direção aqui à nossa região. Tá? No entanto, começa a se questionar, começam a se fazer diversas perguntas de, pô, beleza, como que os europeus, que não vieram em grande quantidade, eles conseguiram dominar, né, os nativos, os indígenas da América? Por que começa a fazer essa pergunta? Porque hoje a gente sabe, né, hoje a gente já tem a noção de que os nativos, eles faziam parte de uma sociedade extremamente complexa, extremamente populosa, extremamente militarizada. Então, assim, os nativos que viviam aqui na América, eles tinham uma organização bem complexa, eles eram extremamente populosos e militarizados. Como que os europeus que vieram em menor quantidade, eles conseguiram dominar esses nativos, tá? A história, a historiografia, como eu geralmente coloco para vocês, ela trabalha com algumas explicações. A primeira explicação, que ela sempre existe, é de que os europeus eles já tinham domínio da arma de fogo e de cavalos. Então, isso facilitava no conflito, né, com os indígenas. E aí começam a vir outras explicações que também são comuns, tá? Como a questão das epidemias, que os europeus trouxeram uma série de doenças que os indígenas não tinham, né, anticorpos contra essas doenças, então muitos foram dizimados por conta dessas doenças. Também tem a questão das missões jesuíticas, né, que você começou a catequizar os nativos. Tem a questão das guerras intertribais, que eram as guerras entre as tribos, as rivalidades entre eles, que facilitavam, né, o controle, né, o domínio, né, por parte dos europeus. Tem a questão também, e essa é uma questão nova que a gente começa a observar, que a historiografia revisionista trabalha com a ideia do fatalismo. Tá? O que seriam esses fatores? Posso repetir? Posso repetir, sim. Tá? Gente, eu não sei se está atrapalhando vocês, tem um som ao fundo, mas é o som da Igreja da Penha. Tá? Não sei se está chegando a atrapalhar vocês, mas assim, para mim aqui, pelo menos para falar, está atrapalhando. Mas não sei se está chegando aí. Enfim, posso repetir os fatores? Posso sim. Tá? O primeiro fator que geralmente se coloca é o de domínio da arma de fogo
e de cavalo, tá? Ou seja, os europeus que estavam chegando, os fatores de fazer a coroa incentivar, a ida desses aventureiros, beleza. Então, os fatores que fazem a coroa incentivar, tranquilo então, está dando bastante show de bola. Os fatores que fazem a coroa incentivar são nada mais, nada menos de que, primeiro, a coroa tinha acabado, né? A Espanha tinha acabado de se tornar um Estado-nação, tá? E quando ele se tornou um Estado-nação foi por conta de uma guerra, que foi a Guerra de Reconquista que a gente pode pensar, tá? Então a Espanha não tinha dinheiro, tá, para financiar ela própria esse processo, né, de colonização. Outro fator, a Espanha ela conseguiria lucrar financeiramente, tá, mesmo não sendo a responsável pela colonização. Por que ela conseguiria lucrar? Qualquer pessoa, qualquer aventureiro que viesse para cá e começasse a ganhar dinheiro com a exploração da terra, tá? O governo, a coroa espanhola, tiraria uma porcentagem, tá, dos recursos econômicos que esses aventureiros estavam conseguindo. E terceiro fator era a questão religiosa, né? A Igreja Católica associada à coroa espanhola tinha uma necessidade de expandir a fé cristã, de expandir a fé católica, tá, para o mundo, para outras regiões. Por que isso era necessário? Eu não falei anteriormente. Porque a gente estava passando por um processo na Europa que era das reformas religiosas. Então, assim, o catolicismo, né, perdeu força para as religiões tidas como protestantes e agora está surgindo como necessidade recuperar a força do catolicismo. Quem se tornou protestante na Europa não ia voltar para o catolicismo, de forma alguma. Então, o catolicismo ele tinha que arranjar uma maneira de conquistar, recuperar a força que havia perdido, mas fora da Europa. E aí, conforme a força do catolicismo crescia, a força da coroa espanhola, portuguesa, também ia crescer ao mesmo tempo, tá? Então, esses fatores fazem com que a coroa espanhola passe a incentivar o processo, né, de colonização por parte dos aventureiros, por parte do que a gente considera como os adelantados, tá? Até aqui tá tranquilo? E aí, outro fator que a gente vai ver agora, os fatores que levaram, né, os europeus a dominarem os nativos, tem todos esses que eu coloquei, mas tem esse último que começa a ser trabalhado, que é a ideia do fatalismo. É um fator que é trabalhado só pelo que a gente considera como a historiografia revisionista. Tá? Como assim? O que seria a ideia do fatalismo? A ideia do fatalismo seria a ideia de que, dentro da cultura dos indígenas, existia uma teoria, existia um pensamento de que o destino se encarregava, de encaminhar as coisas. Então, se aquilo ali está acontecendo, eu não poderia fazer nada, não poderia lutar contra o destino. Era aquilo ali para acontecer e eu vou aceitar aquilo. Então, começa a se trabalhar com a ideia de que os europeus, assim que chegaram no continente americano, eles entenderam, eles conseguiram perceber que os indígenas eles trabalhavam com a ideia do fatalismo. Eles trabalhavam com a ideia de que aquilo ali é para acontecer e eu tenho que aceitar aquilo. Então, o que os europeus começaram a fazer? Eles começaram a destruir a cultura, né, dos indígenas, para os indígenas começarem a perder, né, toda aquela base de pensamento que eles têm. Então, conforme eu vou destruindo a cultura do povo indígena, eu ia entendendo que esse povo ele não vai conseguir mais se basear no que eles se baseavam anteriormente, no pensamento que eles tinham anteriormente. Então, eu consigo destruir a cultura deles, eu vou conseguir dominar esses povos com uma facilidade cada vez maior, e aí eu vou conseguir atender os meus interesses econômicos, tá? Então, geralmente, começa a se entender que as características do processo de colonização, como se deu o início desse processo de colonização,
foi baseado justamente nessas questões. Até aqui, tá tranquilo? Ficou alguma dúvida? Querem que eu repita alguma coisa ou não? Tá, tranquilo então. Então vamos prosseguindo. E aí o que a gente vai observar? Os europeus chegaram aqui, né? Os espanhóis chegaram na América como um todo, e aí assim que eles chegam, eles precisam adotar, né, um modelo, um sistema colonial, porque não adianta só eu chegar nesse território, né, e, beleza, cheguei, estou ocupando de qualquer maneira, né, e assim eu vou conseguir fazer o que eu quero. Não, não dava, não havia possibilidade de se fazer isso, tá? Então, o que os espanhóis foram lá e fizeram? Eu, Espanha, não estou, tá, sendo responsável pelo processo de colonização efetivamente. Mesmo eu não sendo responsável por esse processo de colonização, o que eu vou fazer para me dar bem dentro desse processo? Eu vou transferir, como está aqui em cima, tá? Eu vou transferir alguns órgãos de controle para a América. Então, eu vou começar a criar alguns órgãos para eu controlar o processo de colonização, tá? Quem vai ser responsável, quem vão ser os responsáveis, perdão, tá, por tomar posse desses órgãos de controle? Já já a gente vai falar isso. Mas repara, cheguei aqui, eu preciso lucrar economicamente com isso. Como que eu vou lucrar? Eu sei que tem os indígenas no meu território, né, que agora esse território aqui é meu, o território da Espanha. Esses indígenas, eu vou colocar toda essa galera para trabalhar, tá? Só que a maneira que eu vou adotar não é uma maneira igual ao que aconteceu na América Portuguesa. Na América Portuguesa, leia-se Brasil, né? A gente fala que os indígenas eles foram escravizados em si, tá? Houve a escravização de indígenas e houve também mais à frente a escravização de africanos, tá? De negros africanos. Por que eu digo que houve a escravização? Porque tanto o africano escravizado quanto o indígena, eles se tornavam propriedade privada, se tornavam propriedade particular dos escravistas. Na América Espanhola, o indígena, que está no momento ali, ele não vai se tornar a propriedade privada de ninguém, tá? Então, o que a gente vai observar? Que na América Espanhola o que vai acontecer não é escravidão, mas vai ser um trabalho compulsório, tá? Que é semelhante à escravidão. A única diferença é que no trabalho compulsório, o cara não é propriedade particular de ninguém. Na escravidão, ele é uma propriedade particular. Beleza? Deu para entender essa diferença? Tá? Então, na escravidão, o cara vira a propriedade de alguém. Ele é tido como objeto de alguém. No trabalho compulsório, ele não é propriedade particular de ninguém. Ele trabalha como um escravo, mas, de certa forma, ele tem uma liberdade, se é que a gente pode chamar assim, em relação a quem é considerado escravo. Tranquilo? Tá? E aí, esse trabalho compulsório adotado na América Espanhola, ele pode ser feito de duas maneiras. O primeiro, que o inicial, que se foi adotado, foi a encomenda, tá? Pelos encomendeiros. E o segundo foi a mita, tá? O que era a encomenda, tá? Cheguei, sou um aventureiro, sou um colonizador espanhol, cheguei aqui na América, preciso de pessoas para trabalhar para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 indígenas, por exemplo, né, com autorização, obviamente, da coroa espanhola, e eu vou botar esses indígenas para trabalhar de forma compulsória para mim. Beleza, estou dando esse trabalho, dando não, né? Obrigando esses indígenas a trabalharem para mim. Isso basta? Não. A coroa espanhola falava, olha só, você pode até ter o trabalho compulsório desses caras. Porém, em troca, você obrigatoriamente vai ter que dar educação católica, educação cristã para eles. Então, você vai ter que ter a obrigação de catequizar esses indígenas que você está trabalhando, está botando para trabalhar de forma compulsória. Então, o que é a encomenda? Era o trabalho compulsório de indígenas mediante ao ensino
da educação católica, mediante a catequização desses indígenas, tá? Então, repara, o que vai começar a observar? A gente vai começar a observar que a ideia de um trabalho compulsório vai ser muito associado ao catolicismo, à Igreja Católica. Então, isso começava a passar uma imagem de que a Igreja Católica ela concordava com o processo de colonização dos indígenas. E passou uma imagem muito ruim, porque assim, você está associando a escravidão, mesmo não sendo escravidão, ao trabalho, à fé cristã. Então, isso poderia gerar, sem dúvidas alguma, uma imagem extremamente negativa, né, para a Igreja Católica. Não à toa, tá? Não à toa surgiu um debate muito forte dentro da Igreja Católica em relação à escravidão, ao trabalho compulsório de indígenas. Esse debate ele ficou extremamente conhecido, que foi o debate que eu coloquei agora entre o Sepúlveda e o Las Casas, onde nesse debate começava a se discutir, né, em relação à ideia da pureza de sangue. Né? O Sepúlveda ele defendia a ideia de que os indígenas tinham que ser submetidos ao trabalho compulsório pelos espanhóis, porque graças a esse trabalho eles se tornariam seres mais civilizados. Tá? O Sepúlveda era um representante da Igreja Católica, tá bom, gente? E o Las Casas ele defendia totalmente ao contrário. Ele também era representante da Igreja Católica. E ele falava o seguinte, ó, essa ideia de que os indígenas eles são inferiores, eles são seres incivilizados, isso não existe. Tanto que no iníciozinho do texto que eu botei do Las Casas, ele chega e fala, ó, para terminar, os índios são nossos irmãos, pelos quais Cristo deu sua vida. Porque os perseguimos sem que tenham merecido tal coisa, com desumana crueldade. Então havia um debate muito forte dentro da Igreja Católica entre os que defendiam que a Igreja, né, concordava com esse processo, porque isso ia fazer com que eles se tornassem seres mais civilizados, mas, ao mesmo tempo, o Las Casas defendia a ideia de que, ó, não, isso é crueldade, a Igreja Católica não pode concordar com isso de forma alguma. E aí, esse debate teve como uma solução de proibir a escravidão indígena, o trabalho compulsório indígena. Dentro dessa discussão toda, falando o seguinte, ó, não dá para a Igreja Católica ficar concordando que a gente escravize os indígenas ou a gente coloque esses indígenas para trabalhar de forma compulsória, como acontecia na encomenda. E aí, o que começou a se definir? Ó, a partir de agora, a Igreja só vai aceitar que indígenas sirvam trabalho compulsório ou sejam escravizados através das guerras justas. O que seriam essas guerras justas? Essas guerras justas seriam nada mais, nada menos de que, ó, o indígena me atacou. Se ele me atacou, eu posso atacar. E aí, eu atacando esse indígena, eu posso escravizar ele. Porém, né, um fato que vai acontecer, diversos indígenas vão continuar sendo escravizados e vão servir de trabalho compulsório sob o argumento de que eles foram atacados por esses indígenas. Então, eu estou fazendo uma guerra justa. Então, muitas pessoas começaram a utilizar esse argumento, não só na América Espanhola, tá? Mas no Brasil também. No entanto, depois de acontecer esse debate e a Igreja proibir a escravidão ou trabalho compulsório, na América Espanhola vai surgir o que a gente coloca como a mita. Tá? O que era a mita? Na mita, vou falar agora o que é a mita, tá, meu? O que era a mita? A mita era uma espécie de trabalho onde, a partir das guerras do sul, a ideia de escravização de indígena já existia. Tá? A ideia da escravização do indígena ela já existia antes da Guerra Justa. Só que agora eles vão ter um argumento legal, de certa forma, e que a igreja aceita para eles poderem escravizar esses indígenas. Então, assim, o indígena me atacou. Se o indígena me atacou, eu tenho o direito de escravizar esse indígena. Tá? Então, a partir da proibição da Igreja Católica desse debate, eles têm um argumento legal que possa justificar, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista religioso. Tá?
Porém, né, sendo sincero, na América Espanhola, a escravização dos indígenas vai ser reduzida. Tá? Então, a gente vai começar a observar que a escravização, o trabalho compulsório dos indígenas vai ser reduzido. Por que vai ser reduzido? No lugar dessa forma, desse tipo de trabalho, a gente vai observar que vai surgir a mita. O que era a mita? A mita era nada mais, nada menos do que o seguinte: a coroa espanhola, alguns órgãos espanhóis, né, alguns órgãos de controle da Espanha, falavam o seguinte: você quer, né, ter indígenas trabalhando para você? Ah, beleza, quero. Então a coroa selecionava 5 indígenas, por exemplo. Então eles pegavam 5 indígenas e falavam assim: olha, Lucas, esses 5 indígenas aqui são os que eu selecionei para você botar eles para trabalharem. No entanto, você vai ter que pagar um salário a esses indígenas. Então, a mita era uma forma de trabalho, uma forma de relação de trabalho, no qual a coroa espanhola selecionava os indígenas para trabalhar para o determinado colonizador e, em troca, esse colonizador teria que pagar uma quantia, teria que dar uma contrapartida, tá, para esses indígenas que iam trabalhar. Então, esse trabalho compulsório, a gente vai observando que ele vai sendo reduzido aos poucos, principalmente por conta da oposição da Igreja Católica. Tranquilo, gente? Deu para entender até aqui que a gente está falando? Ficou alguma dúvida ou não? Eu respondi a pergunta, meu, deu para entender? Beleza, então. Então, gente, o sistema colonial ele vai ser pautado muito nessas características, tá? E aí, reparem só, quem é que vai se beneficiar desse tipo, desse modelo, dessa relação de trabalho existente? Obviamente, vão ser os espanhóis que estavam vindo para cá, tá? E aí, aonde que eles vão utilizar essa mão de obra, tá? Essa mão de obra, eles vão utilizar principalmente no setor da mineração, que era a principal atividade econômica existente, tá, lá na América Espanhola. Era o principal objetivo da coroa portuguesa, arrecadar minério. Tá? Ao mesmo tempo, existiam algumas outras atividades econômicas. Essas atividades econômicas eram atividades que eram secundárias. Tá? Como assim atividades secundárias? Basicamente, né, a agricultura e a pecuária. A agricultura ela era feita nas haciendas, tá? E a pecuária era feita nas estâncias, tá? Então, as haciendas eram feitas para a agricultura e as estâncias eram feitas para a pecuária, beleza? Tá? Quem é que controlava tanto a mineração quanto a atividade agrícola quanto a atividade da pecuária? Eram sempre os espanhóis, tá? Que vinham colonizar o território da América Espanhola, da América Portuguesa também, que depois a gente vai ver que vai ter alguns problemas entre Espanha e Portugal em relação ao território. E aí, esses espanhóis que vinham para a América, eles eram o topo da sociedade, né, da América Espanhola. Porque a sociedade era feita nessa pirâmide, como vocês estão vendo aí. No topo estavam os espanhóis, que eram chamados de chapetones, tá? Abaixo deles estavam os crioulos. Quem eram os crioulos? Eram filhos de espanhóis nascidos na América, tá? Então, eles eram americanos, mas eles eram filhos de espanhóis. Abaixo dos crioulos estavam os mestiços. Quem eram os mestiços? Filhos de espanhóis com americanos, com nativos da América, tá? Abaixo dos mestiços estavam os indígenas e abaixo dos indígenas estavam os africanos escravizados. Então, a gente vai observar que a sociedade da América Espanhola ela era controlada sempre pelos espanhóis que vinham, tá, morar aqui, que vinham colonizar essa região. Logo, se são esses espanhóis que controlam, que estão no topo da pirâmide social, a gente vai observar que eles
vão ser os responsáveis por controlar a política na América Espanhola. Como assim eles vão controlar a política na América Espanhola? Existia política efetivamente na América Espanhola? Existia, tá? Tanto que eu falei para vocês que vão ter alguns órgãos, né, de controle da coroa espanhola aqui no território da América. E quais eram esses órgãos de controle que os chapetones iam controlar? Existiam os vice-reinos, existiam as capitanias gerais, existiam os conselhos, o Conselho das Índias, perdão, existiam os cabildos e a Casa de Contratação. Repara só, era muito complicado a coroa espanhola conseguir ter um controle total no território da América. Era gigantesco, como está aí na imagem para vocês. Então, o que a coroa espanhola foi lá e fez? Dividiu o território que ela tinha um controle em vice-reinos e capitanias gerais. Vocês estão vendo aí vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata, capitania geral do Chile, e assim sucessivamente, tá? Em cada vice-reino, em cada capitania geral, quem controlava, quem tinha um controle político, eram sempre chapetones, tá? Então, quem controlava politicamente a América Espanhola eram os espanhóis que vinham, né, da Europa, obviamente, para comandar o território aqui. Abaixo dos vice-reinos e das capitanias gerais estavam os cabildos, tá? O que eram os cabildos? Os cabildos eram nada mais, nada menos do que câmaras municipais, tá? Então, eram onde se faziam as leis para os municípios, para as regiões menores da América Espanhola. Quem é que estava no controle desses cabildos? Sempre, eu digo sempre mesmo, eram os crioulos, tá? Então, eram quem? Eram os filhos de espanhóis nascidos na América. Reparem só, por mais que eles fossem nativos, por mais que esses filhos de espanhóis fossem da América, eles não tinham controle político do território onde eles eram nativos. Quem controlava eram os espanhóis. Isso, de certa forma, vai gerar um problema entre os chapetones, que eram os espanhóis, e os crioulos, tá? Porém, quem comandava a política efetivamente eram os chapetones. Os cabildos, que era uma instância menor, que era um órgão com poder menor, com menor poder político, perdão, eram controlados pelos crioulos. Além dos vice-reinos e das capitanias gerais, existiam os cabildos e existiam o Conselho das Índias, tá? O Conselho das Índias, ele, de certa forma, ajudava a organizar as relações comerciais e, principalmente, as relações de exploração dos indígenas e dos africanos escravizados. Então, o Conselho das Índias era nada mais, nada menos que uma instituição que tinha como objetivo, que tinha como função, tá, ter um controle das relações de trabalho existentes, né, na América Espanhola. Então, era esse órgão que trazia os africanos escravizados para a América, beleza? Então, o Conselho das Índias tinha essa missão. E, por último, existia a Casa de Contratação. A principal casa de contratação é o que a gente entende como a Casa de Contratação de Sevilha, tá? Ela que era responsável por fazer as relações comerciais, as relações de negócio existentes, né, na América Espanhola, efetivamente. Então, a coroa espanhola criou uma série de órgãos, uma série de funções administrativas para facilitar, tá, o controle, o domínio da América Espanhola. Beleza, gente? Até aqui, tudo tranquilo? Até aqui foi? Tá? Essas eram as principais características desse processo de colonização da América Espanhola. Tá? Mestiços eram quem? Tá? Os mestiços eram nada mais, nada menos de que filhos de europeus, basicamente espanhóis, tá? Com nativos americanos, geralmente indígenas, tá? Mas poderiam ser dos próprios crioulos, mas geralmente eram com os indígenas. Então existiam os chapetones, que eram espanhóis puros, vamos dizer assim, sangue puro,
Abaixo deles estavam os crioulos, que eram filhos de espanhóis, mas eles nasceram na América. Abaixo desses crioulos estavam os mestiços, que era a mistura entre os europeus e os nativos americanos, efetivamente. Abaixo deles, os indígenas, os nativos puros, tá? E abaixo dos indígenas estavam os africanos escravizados. Nas relações de poder que existiam dentro da América Espanhola, sempre eram os espanhóis, sempre os chapetones, tá? E quem tinha um poder, mesmo que pequeno, dentro da América Espanhola, eram os crioulos, que eram os nascidos na América, mas filhos descendentes de espanhóis, tá? Então, as relações de poder, as principais características existentes dentro desse processo, era basicamente isso, tá bom, gente? E aí, seguinte, essa aula está sendo gravada, tá, gente? Eu vou disponibilizar para vocês a gravação, para quem quiser ouvir, para quem quiser depois, né, estudar mais. Eu estou pensando, gente, não sei se é possível, creio que possa ser possível, não sei se vocês vão querer também, né, antes que a aula esteja acabando, porque falta um minutinho só para acabar aqui, vocês querem ouvir mais do conteúdo, que a gente está trabalhando de forma muito reduzida aqui, tá? Vocês querem ouvir mais do conteúdo, vocês querem videoaula, vocês querem que eu faça algo do tipo para ajudar vocês? Me sinalizem rapidinho aí no bate-papo, né, porque está acabando o tempo aqui. Videoaula, tá, beleza, tranquilo. Eu vou ver aqui, né, eu estou fazendo várias videoaulas para até outra escola, né, mas eu vou ver aqui para fazer para vocês, eu vou arranjar um tempo para fazer isso para vocês, porque assim nosso tempo é curto, né, enfim, tá? Então vou fazer isso, gente. Vou tentar gravar já aqui hoje, e aí assim que tiver disponível eu envio para vocês, tá bom, gente? Enfim, é isso, tá? Tenham um bom fim de semana, uma boa Sexta Santa, gente. Um bom feriado de Páscoa, tá? Aproveitem, fiquem em casa, pelo amor de Deus. Tchau, tchau, gente. Valeu. Valeu, Façam os Lucas. exercícios.